Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, PC aí, ex-árbitro aí, PC de Oliveira. Ele comentou aí sobre os lances polêmicos entre Bahia e Vasco, né? Ele deu algumas opiniões ali contra o Bahia, a favor do Bahia. Mas achei bastante interessante trazer os lances aqui com a visão do PC de Oliveira, porque serviu de desculpa para o Rogério Ceni por fazer uma partida tão pífia. E serviu também para alguns torcedores, né, que é puxar saco de Rogério Ceni, aceitar essa desculpa dele esfarrapada. Essa é a minha opinião. Porque o Bahia já estava jogando mal com 11 contra 11. Com a expulsão, o Rogério Ceni formou a sua desculpa na cabeça e que se dane o resto. Mas eu vou trazer a opinião aqui. Espero que você deixe a opinião de vocês aqui nos comentários também. E já de agora eu acho que o Bahia, acho que o árbitro errou por dois lados. E o que fez o Bahia perder não foi o árbitro, e sim a incompetência de quem a gente tem na frente, né, no nosso time. Mas antes, se inscreva no canal, né, para dar aquela força ao seu parceiro. Já vá deixando o like e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. De arbitragem desastrosa. Pois é, a arbitragem do Daniel Fusato. Não, João Gobi. João Gobi. Ah, João Gobi, Daniel Fusato. João é o goleiro Gobi. reserva, tava puxando aqui. João Vitor Gobi. Isso. Desculpa, ô Fusato. Seguinte, vamos mostrar os lances então desse jogo, porque a arbitragem também foi muito ruim. Começando com uma entrada do Rezende no Coutinho, que ele teve a pachorra de sequer dar falta, PC. É isso. Nem falta ele Nem marcou. falta, nem amarelo, nada. Porque até achei, será que ele deu a vantagem e depois vai dar o amarelo? É. E já teria errado pela entrada. O VAR estava Repare, dormindo, será? Eu acho que estava cochilando. Aos Olha 22 isso. minutos do primeiro tempo, uma entrada Podia ter muito quebrado dura. a perna do Ele dá Coutinho. sequência no jogo. Olha lá. Aí o Vasco joga a bola para fora, na sequência ele chega e fica ali insistindo para o Coutinho levantar, mas repare no detalhe, no replay, a forma como o Rezende entra, assim, com a sola da chuteira, perna estendida, com risco gravíssimo de lesionar o adversário. Se o Coutinho não tivesse levantado o pé ali, teria o risco de uma fratura, uma entrada muito, mas muito dura. Ele deveria, Nossa naturalmente, além do cartão vermelho, ter pelo menos... Quer assistir seus vídeos sem anúncios? Conheça a Super Adblock para YouTube. Como se fosse na Olha regra, o último pelo ângulo menos agora. mais um jogo de suspensão pelo risco levado ao adversário, porque é muito forte. Desproporcional, né? Olha isso O aí. Coutinho faz tanto tempo que não machuca, acho que ele falou, eu vou machucar o Coutinho agora. Nossa senhora. E assim, não justifica o VAR não chamar para Meu Deus uma do jogada céu, como o VAR essa. não é- Será que... Porque eu fiquei pensando, por que não chamar, né? Será que é porque ele deu uma resvaladinha na bola? Porque ele dá uma resvaladinha, assim, de leve. A bola não É muita força, Não, exato. ele tem Não que isenta ter- tem o que ato, ter né, PC? Tem que ter um contato Olha isso. pleno, ele tem que jogar a bola e tem que, na sequência do movimento, tentar recolher a perna de alguma maneira, se ele estivesse visando a bola. Mas ali não, a bola escapou e ele vai com a perna estendida. Olha esse último ângulo aí. E não é a primeira vez que o Rezende toma uma decisão, né? Uma decisão burra, falar assim, em um jogo importante. Quem não lembra dos Bavis? Quem não lembra do Bavi? E o Rogério Ceni continua colocando o Rezende como titular. A culpa aí é de quem? A culpa é de quem aí? Né? Porque ele já veio com o discurso dele ontem, já veio com a desculpa dele formada. Esse lance foi com 22 minutos. Quem foi que colocou o Rezende? Quem não sabia que o Rezende ia fazer uma maluquice dessa? Rezende é Dudu 2.0. E pega o pé dele que tá apoiado, né, PC? É isso, com força excessiva, isso Até é uma torcidinha no tornozelo. É jogo Agora- brusco grave, é para vermelho, assim, é indiscutível. Não tem Indiscutível. como você analisando a não imagem chamar, no o VAR VAR, não chamar é mais não absurdo. chamar para uma expulsão dessa. Vamos ao outro lance, porque eu acho que esse dá um pouco mais de conversa. A expulsão do Jean Lucas. Nessa sim, o VAR entra e expulsa o Jean Lucas. Eu já dou aqui minha opinião antes. Eu achei exagerado. Porque eu não achei que foi uma cotovelada. Pega o cotovelo no rosto do jogador do Vasco. Do Barro. Mas eu achei que, primeiro, o VAR não precisava entrar. Eu acho que não era um lance para VAR. Mas eu queria a sua interpretação, PC. Essa entrada do Rezende foi aos 22 minutos. E a expulsão do Jean Lucas aos 37. E na minha avaliação, assim, para compensar,
um erro anterior. Foi claríssimo a não chamada, a não intervenção na entrada do Rezende, porque tem uma ação do João Lucas, ele está com o braço flexionado, muito próximo ao corpo e ele está virando. E eu não vejo ele tendo uma ação de gatilho para dar a cotovelada, ou fazendo aquele movimento para trás, ou uma ação para dar uma cotovelada. Até tem um contato com... Tem. O cotovelo pega no rosto, com o Barros, que obviamente acaba dando uma valorizada ali, mas para mim é um movimento que o Jean Lucas está virando para poder fazer a proteção ali. Mas não é um absurdo, né? Não é um absurdo. Eu acho assim, porque a gente começou a partir do princípio que todo contato no rosto é para cartão amarelo, é para falta. Ele teve intenção. E não... Tô com você. Tá, que ele não precisava daquele chicote eu acho que ele, forte. Eu acho que ele acaba subindo um pouco mais. Sempre quando... Poderia ter mantido o braço pelo menos fechado. O rosto do atleta é algo eticamente no futebol que tem que ser preservado. Claro. Se eu tô com o braço, eu não posso fazer nenhum tipo de movimento. E ele faz um movimento com o cotovelo lá. Pra mim, expulsão. Por isso que eu acho que é um lance que é discutível. Tem debate, é discutível. Não achei absurdo a expulsão. Tem um debate. Eu achei rígido. Acho que tem um debate que é discutível, mas acho que a atuação do VAR é muito mais em função de ter sido omisso na entrada do Rezende, e aí pode ter uma chamada de atenção e aí chama para a expulsão do Jean Lucas. Inclusive o Rogério reclama de uma falta no Barros, que a gente nem separou porque não era para expulsão, é só para reclamar de critério. Logo no primeiro minuto do jogo, um contato do Barros no rosto do Juba, que ele nem cartão deu, não deu a falta, mas não era lance de participação do VAR, são lances completamente distintos, mas eu não vejo, respeitando, obviamente, as interpretações diferentes, mas eu não vejo a ação do Jean Lucas com gatilho, para dar essa cotovelada ao movimento que ele está girando, e eu acho que é uma participação do VAR muito mais levada em conta pela omissão do lance do Rezende. Tá, e vamos ao próximo, PC, o terceiro lance desse jogo, é uma entrada do Sanabria, né? Também acho que foi exagero essa expulsão, acho que ele compensou o Vasco pela não expulsão do Rezende. E também acho que o lance do Juba também não era para cartão vermelho, não. Também num lance de sola, pisando tá na ordem cronológica de tempo. Tá na ordem cronológica, exatamente. Isso, até igual o Rogério falou, né? Pode interferir. Toda expulsão, todo lance pode interferir. Essa já foi mais para a parte final do jogo. Né? Essa do Sanabria aos 17 minutos do segundo tempo, em que o VAR, depois de ter sido omisso no começo do jogo, chama para revisão, mas o João Gobi acaba mantendo o cartão amarelo, né? Mas olha só a maneira como o Sanabria vem para a disputa. É distante da bola a ação que ele tem. O Puma já tinha, inclusive, chutado a bola. Olha só na imagem. Eu acho que ele ficou aliviado com o amarelo, né? É isso, porque ele já vem por cima, com a sola da chuteira, distante da bola. Não é aquele que ele chega para disputar a bola e de repente pisa. Não, ele já vem com a sola da chuteira, com a força excessiva, com risco de lesionar o adversário, pega acima da linha do tornozelo. Nossa. Olha só como ele já vem por cima. Mais um que poderia ter machucado. Isso, olha a perna do... amortece, né? Isso, perfeito, Beli. Olha a perna desse ângulo, como a perna do Puma chega a dar uma virada, uma entortada ali. Isso é uma entrada muito dura, muito dura. Aí vem assim, PC, vamos levar para o lado assim. A questão do Plata na Libertadores... E foi expulso injustamente, foi anulado. Se fosse ver, então, para ser justo no futebol, esse tipo de lance que foi errado no jogo, a punição deveria vir. Nada a ver contra o Flamengo, não. Estou falando na análise das coisas. Porque tem algo que é tão perigoso, assim, com esses dois lances, né, que não foram expulsos, e aí você não é punido. Porque, não, mas o árbitro errou. Né, no jogo, né? Então totalmente ao contrário da situação. Mas tem algumas situações excepcionais quando a entrada é muito dura e que passa despercebido pelo árbitro de campo e também pelo VAR, o STJD pode se entender, pode denunciar como uma entrada, não é muito comum. Eu já fui para o tribunal assim. Eu fui apesar que a minha decisão foi, acho que um dos maiores erros da minha carreira, que foi uma entrada do Bolívar em cima do Dodô, que inclusive lesionou gravemente o Dodô, lateral esquerdo, que jogava pelo Bahia à época. Eu fui indiciado não tinha VAR na época, mas eu fui indiciado, fui punido. O Bolívar também punido pela entrada. O Dodô teve uma lesão muito grave e eu, infelizmente, acabei dando tiro livre indireto na jogada, um erro.
E eu lembro disso aí, viu? Eu lembro desse jogo aí, viu? Erro tremendo, mas fui pro em tribunal uma vez situação assim também. excepcional, E amarelo no jogo, o VAR não pode denunciaram. se entender, né? Num erro muito clamoroso, o lembro tribunal desse jogo. pode sim indiciar o árbitro por não cumprir a regra e também punir o jogador pela entrada dura. Então, péssima arbitragem do senhor João Vitor Gobi Então, e também, o Bahia saiu no lucro. vamos dar os nomes Gilberto. aos dois, e do senhor VAR. O VAR, Quem era Gilberto Castro Júnior. Gilberto Castro Júnior. Castro E o João Vitor que vem apitando pouco o Gobi. João Gobi tem apitado pouco, o quarto jogo dele apenas no campeonato. É isso aí, né, galera? É como eu ia dizer aqui, o Rogério Ceni, como eu falei ontem na minha live, o Rogério Ceni veio com a desculpa dele formada. O Rogério Ceni ontem ele foi salvo pelo gongo. A desculpa do Rogério Ceni ontem já veio formada para a coletiva. E aí os comentaristas passivos provavelmente fez perguntas bestas e aí ele conseguiu sair de boa. Mas o Bahia ontem escapou e tomou as 2 expulsões. E o Bahia tava jogando mal quando tava 11 contra 11. Né? E como o PC falou, não era para expulsar o Jean Lucas, porém, era para ter expulsado aí pelo menos o Sanabria, que até o Sanabria percebeu que era para expulsão. E eu acho que o do Rezende também tinha margem para ser expulsão. Né? E eu acho que o Rogério Ceni, que colocou o Rezende em campo, fez besteira de novo. E aí veio com essa desculpa de que a arbitragem prejudicou. Acho que a torcida do Bahia tá na hora de abrir o olho. É isso que eu acho. Essa é a minha opinião. Acho que a torcida do Bahia tem que abrir o olho para Rogério Ceni e Carlos Santoro com essa desculpa dele já formada. Mas é só a minha opinião. Deixa a opinião de vocês. Deixa o que você achou dos lances. Eu trouxe aqui para vocês ver, né? Tirar suas conclusões. E isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.